Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe. Cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é responsabilidade. Responsabilidade é uma palavra assim que aquele que pode quer tirar da sua vida. E é bem interessante, porque normalmente a pessoa quer tirar para que ela venha ter uma vida mais prazerosa. Mas dentro de nós sempre tem uma referência, tem aquela condição assim de nos mantermos mais ou menos na linha. E é bom a pessoa ir lembrando assim que para a pessoa despertar, ela tem que lembrar que ela não precisa de fazer muito esforço, porque nós sabemos assim que tem pessoas que não têm muitos anos de banco de escola e é considerada. Nós sabemos assim que muitas vezes essas pessoas têm um valor a mais do que aquele que julga ter um conhecimento daquelas práticas que se dizem para que possa desenvolver capacitações. Então, uma pessoa tem que lembrar assim, que se muitos têm um valor a mais e muitas vezes têm poucos bancos de escola, então o jeito que a pessoa está vivendo, então esses valores é que nós precisaríamos de trazer para a nossa vida diária. Responsabilidade é esta condição bem importante assim, da pessoa perceber que a naturalidade. Então quando uma pessoa fala que é natural, muitos acham assim porque anda descalço, ou porque não come isso, ou porque não come aquilo. Naturalidade é viver de acordo com as leis que o Criador instituiu e observar os tipos de pensamento que a pessoa está tendo. Então, ser natural é essa condição. Então, outras referências de ser natural não quer dizer que a pessoa está conseguindo dentro dela ter uma harmonia. A evolução ela é medida pela maneira que a pessoa relaciona e o jeito que ela está irradiando aquela consideração que existe. Isso é bem importante assim. Então, se cada um quiser voltar para a pátria do espírito, a pessoa tem que tirar de dentro dela os conceitos antigos que ela recebeu e observar agora o jeito que ela está vivendo. Porque o jeito que nós estamos vivendo é o jeito que nós damos forma aos pensamentos. E os pensamentos, a pessoa tem que lembrar assim, que é a maneira que nós temos para dar vida na criação. Porque com os pensamentos a pessoa programa aquele passeio, aquela ida para aquela localidade. Com os pensamentos a pessoa pensa em mudar de emprego. Então com os pensamentos é que nós utilizamos da força que o Criador coloca na criação, que essa força é neutra. Então muitos acham assim que tem que fazer esforço diferente. O esforço a gente vai observando assim. Num período anterior, ou mesmo agora, a habilidade daquela pessoa que trabalha na moradia, que trabalha no preparo dos alimentos, aquele jeito, do jeito que preparou, aqueles que vão receber aquele alimento ficam felizes. Então, naturalidade é ter um procedimento com a responsabilidade e aqueles que vão ser beneficiados ficarem felizes. Muitos têm que lembrar assim, né? Que só existe um Criador e que a força que é colocada na criação, ela serve para fazer o bem e muitos outros podem utilizar para fazer o mal. Mas aqueles que utilizam erradamente essa força também são responsabilizados, porque tem um ensino bem importante que aquilo que plantas colhe. Então, quando a gente vê pessoas que apresentam uma harmonia, é o jeito que a pessoa pensa. Não está relacionado a prática nenhuma, é o jeito que ela vivencia. E aqueles que têm práticas, então acham assim que são mais evoluídos. Mais evoluído é aquele que muitas vezes não tem prática nenhuma e que conhece a manifestação da natureza para aquilo que ele precisa. Então esse apresenta mais evoluído. É isso que nós precisaríamos de tirar de dentro de nós
essa condição assim de achar que aquela pessoa que mora naquele bairro, que tem aquele cargo, ela é evoluída. O jeito que a pessoa pensou anteriormente possibilitou que ela morasse naquele bairro e que ela viesse a ter aquele cargo. Isso é bem simples assim. Mas a pessoa tem que lembrar assim, a evolução ela é medida com a maneira que a pessoa tem o conhecimento dos ensinos. Porque isso ela aprende a ser responsável pelos seus pensamentos. Então a responsabilidade está nessa condição, da pessoa tornar-se responsável pelos seus atos. E aquela condição que muitas vezes uma ou outra pessoa fala que não sabe como isso aconteceu. O mais grave é que nós não fazemos uma observação de um período anterior recente. Então muitas vezes a pessoa está fazendo a avaliação no momento, mas anteriormente. O jeito que aquele que está passando pela situação teve a forma dos seus pensamentos. Isso é bem importante assim. Então, aquela condição assim que a pessoa fala assim que acertou. Dificilmente nós perguntamos qual foi o procedimento que a pessoa teve antes de acertar. A dedicação, o conhecimento daquilo que estava sendo feito, a perseverança. O que difere uma pessoa da outra é isso. Como ela dedica o tempo dela em cima daquilo que ela precisa para ter uma realização que vai ser bom para a sua vida. Então o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando essa condição de vermos antes aquilo que precisa de ser visto. Então a responsabilidade está nessa condição assim. E é bem importante porque nós tínhamos que ter essa naturalidade dentro de nós, de saber assim que a responsabilidade da nossa vida é nossa. Então a maneira que nós precisamos de ter. Então muitas vezes a pessoa acha assim que agora ela vai sair do meio em que ela vive e que ela vai para outra localidade. Se tornou-se sábia, então ela vai continuar evoluindo. Mas se quis fazer um trabalho simplesmente de sair da localidade em que se encontrava, achando que vai ser melhor na outra localidade, ela vai entrar num processo de entorpecimento. Na localidade anterior, pelo menos ela tinha os ruídos, onde muitas vezes ela tinha que manter-se desperta e fazer muito esforço com aqueles ruídos que a incomodava, ela então não ficar violenta. Agora ela não tem mais nada. Então dentro dela também ela não tem um novo estímulo, uma nova maneira de ser. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos auxiliando a ter essa condição de saber assim que a nossa alegria nos possibilita uma vida melhor. Porque a pessoa que é alegre precisa de entender assim, que o ser humano, ele não é mais criança. Então, muitas vezes, brincadeiras não quer dizer que aquela pessoa é alegre. O que acontece é que esse que tem as brincadeiras, muitas vezes, pode ser brincadeiras que diminuam o outro. Dificilmente temos uma brincadeira elevando aquele, sempre trazendo aquele numa condição para menor. Então, quer dizer que isso não é um procedimento de se encontrar evoluído. A responsabilidade é uma condição bem importante, possibilitar que aqueles que vivem conosco e que vivem nas nossas imediações ficam mais agradáveis. Então, não quer dizer familiaridade. Então, a pessoa tem que ver essa diferença assim, em tornar-se mais agradável e possibilitando que os outros fiquem mais agradável, não quer dizer que agora vai ter uma familiaridade no relacionamento. Não é para ter familiaridade, porque quando tem familiaridade, logo em seguida, tem a falta de consideração. E o procedimento é para que a pessoa tenha uma consideração e ela se sinta feliz em ver aquele outro. A mesma coisa aquele outro sente feliz em nos ver. Porque toda época que nós nos encontramos, existe essa consideração.
Então, o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando. E tem aquela referência que nós precisamos de nos alinharmos. Então, não podemos achar assim que lá na frente nós teremos o alinhamento. O alinhamento sempre entra naquela condição antes. Então, o jeito da pessoa. Então, aquela condição bem importante assim. Se a pessoa vai fazer compras e se ela conhece aquilo que ela vai comprar, ela procura fazer uma seleção do melhor. Isso é físico, porque quando ela chega na moradia, aqueles que vão receber aquela compra feita vão ficar felizes. Se ela não fizer uma compra do melhor, aqueles que vão receber essa compra feita na moradia vão ficar descontentes. Então, o trabalho que existe para sempre nos encontrarmos nessa condição de melhor é estudando o livro Na Luz da Verdade. E é bom a pessoa ir observando assim, a dedicação. Toda época nós sabemos assim que quando uma pessoa apresenta uma desarmonia no dedo do pé ou do pé, a maneira que ela tem para resolver aquela desarmonia é ir trabalhando com ela mesma para ver o que está ocasionando a desarmonia. Quando toma um anestésico, então a pessoa para de perceber aquilo que estava incomodando. Porque anestesiou não quer dizer que melhorou. Mas quando a pessoa vai trabalhando dentro dela, ela vai observando assim, o que está ocasionando. Então, quando trabalha, tem que trabalhar no começo. Porque se trabalha no começo, o direcionamento daquela desarmonia para de existir. Porque foi trabalhado, foi percebido onde se encontrava a desarmonia. Uma pessoa só pode voltar para a pátria do espírito se ela preenche aqui na matéria grosseira todos os ângulos. Isso é físico, porque se a pátria do espírito se encontra numa referência acima do nível em que nós nos encontramos, a mesma coisa acontece numa loja de departamento. Aquele que vai para o andar de cima, para o administrativo, ele tem que ter tido um conhecimento da parte anterior que ele se encontrava. E é bom a pessoa ir lembrando assim, que a evolução, a pessoa não pode dar saltos, ela tem que dar passos. A mesma coisa acontece quando entra num terreno que não tem conhecimento. A pessoa é muito criteriosa com os seus passos. Então, na nossa vida, nós tínhamos que aprender assim, o que nos possibilita uma alegria. Porque quando eu faço um ato e aquele que recebeu o ato fica feliz, independente da distância, aquela felicidade vai até aquele que possibilitou aquele ser feliz. Isso é físico. Então nós tínhamos que trabalhar assim conosco, de uma maneira bem natural, nos possibilitando esse equilíbrio, para que nós tenhamos aquela condição de saber que a responsabilidade é individual. Eu é que tenho que ver o procedimento que eu estou tendo. Eu que tenho que ter responsabilidade comigo de saber que eu não fui promovido, porque também eu não fiz por merecer. Porque tem muitas referências assim de avaliação dos colegas. Aquele que não relaciona bem com os colegas, não tem como ele receber uma promoção, porque não tem como ele agora ser comandante desses que era anteriormente seu colega. Não desenvolveu a consideração. Então a responsabilidade é individual. Então para isso eu tenho que irradiar pensamentos bons, porque a força que o Criador colocou na criação, ela é neutra. Então quer dizer assim, eu que vou vivificar essa força. Se eu não vivifico, a força vai ficar sem aquela importância. Assemelha-se a um vaso que não está recebendo água. Então aquelas plantas vão ficar mirradas. Então na minha caminhada é da mesma maneira. Para que eu venha a ter uma condição melhor na minha vida, essa condição melhor não quer dizer no financeiro,
na minha alegria, na minha maneira de ser. Isso é físico. Então, para que eu venha ter uma condição melhor na minha maneira de ser, eu tenho que ter dentro de mim aquela condição boa de me tornar alegre e possibilitar a alegria para aqueles com quem eu relaciono. Então, cada um é que tem que ir observando o procedimento que ele está tendo. E a responsabilidade não é desse ou daquele outro. Então, a pessoa tem que lembrar assim, que não é para que eu venha ter uma vida com mais prazeres. E porque nós sabemos assim que dentro de nós tem sempre a referência. Que a importância da nossa estada aqui na matéria grosseira é para que nós possamos voltar para a parte do espírito numa condição mais fortalecido, para ficar mais próximo da luz. Isso é bem importante assim, voltar para a pátria do espírito e ficar mais próximo da luz. Então a nossa vida teria que lembrarmos assim que não é só os afazeres dessa época que nós nos encontramos, os afazeres que nós estamos plantando para a época seguinte. Então aquela referência que nós conhecemos dos ensinos que fala assim, quem tu és, é isso que a pessoa precisa de lembrar assim. O que a pessoa fez, que agora ela vai para a pátria do espírito mais qualificada. Então, aquela condição de viver mais tempo na matéria grosseira tem duas significações. Aquele que se encontra com um saber e com uma saúde e podendo ficar mais tempo na matéria grosseira. Aquele que quer ficar mais tempo na matéria grosseira é porque ele também não trabalhou dentro dele no período em que ele se encontrava com o vigor, com a saúde. E agora ele se encontra sem saúde e sem uma perspectiva da continuação da vida. Então essa condição assim da responsabilidade e de que a responsabilidade é individual, que a pessoa tem que ter dentro dela aquela condição bem importante assim de assumir a sua responsabilidade do que ela plantou e do que ela negligenciou. E lembrar assim que 80 anos não é um período de uma existência. É o período que a pessoa se encontra na matéria grosseira para colher do seu comportamento de épocas presentes e de épocas anteriores. E observar assim que, como a força que o Criador distribui na criação, e com os nossos pensamentos nós utilizamos dessa força. Quer dizer que se nós tivermos a bondade e a sinceridade dentro de nós, o comportamento errado que nós tivemos numa época anterior, esse comportamento, com a compreensão que a pessoa vem a ter, ele tem possibilidade de ser redimido. Então é bem interessante assim. Quer dizer que a força é neutra. Se a pessoa vai trabalhando de maneira coerente, então, independente da própria pessoa, agora, com a coerência, vai amenizando aquela incoerência. Porque uma ou outra pessoa fala assim, que se ela tivesse agora novas oportunidades, a maneira que ela procederia seria diferente. Quer dizer que a pessoa já teve uma compreensão. A compreensão dela melhorou. Agora ela vê que o comportamento seria outro. Então quer dizer que nós temos que ter uma naturalidade dentro de nós de perceber o grau que nós estamos tendo, que nós estamos vivenciando e a maneira de viver bem esse grau para ter a oportunidade de ir para o grau seguinte. Então o livro Na Luz da Verdade é para essa finalidade, para nos auxiliar, para aquela condição bem importante assim, né? Quando tem nos mandamentos não matar, quer dizer que dentro de mim tem a perspectiva, tem a esperança. E a gente vai observando assim que a criança traz essa perspectiva, traz essa esperança. Dentro da criança ela vai fazendo os movimentos e ela vai desenvolvendo a personalidade. Pode acontecer que num período mais longo aí ela perca tudo isso que ela trouxe, mas ela, se o adulto observa, ela tinha essa capacidade, ela era capacitada.
Então, toda época nós temos que trabalhar assim e observar assim que as coisas que o Criador nos apresenta, não precisamos de muito esforço para compreender, porque são todas coisas simples. A responsabilidade, voltar para a pátria do espírito de uma forma consciente, de observar assim que a própria pessoa é que vai dando velocidade ao seu trem da vida. Então, nessa estação ou na outra estação, ela pode descer, assim como ela pode continuar. E é bem importante, quer dizer que o jeito que nós comportamos, o jeito que nós somos, é a maneira que nós teremos de nos tornarmos no futuro. Então, os auxílios que o livro Na Luz da Verdade nos possibilita é para essa reflexão, porque tem o terceiro mandamento que fala assim que é para a pessoa verificar os 6 dias anteriores, qual foi o procedimento que ela teve e a maneira que ela está tendo agora na conclusão desses 6 dias anteriores. Voltar para a pátria do espírito, a pessoa tem que apresentar uma evolução. E a evolução é medida do conhecimento que a pessoa tem dos ensinos. Não tem outra maneira. O jeito que nós temos que ter dos ensinos. E sempre fazendo uma observação assim. Toda época, quando se junta 2 ou 3 para fazer uma informação, então aquele terceiro já alterou aquela informação. Então os ensinos, a pessoa tem que encontrar-se numa condição bem importante de saber que ela é que tem que ter muito cuidado com aquilo que ela fala, com aquilo que ela está recebendo. Porque se nós mudarmos um pouco, então aquela condição assim, né? Um ponto à distância, se eu traço uma linha, é uma linha reta. Mas se eu descuido, esse ponto muda de referência. Então aqueles que eram mais ligados à natureza sabem assim, que tem alteração. Então, toda época, temos que ter esse cuidado. A alteração ocasionada por nós mesmos. Então, o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando essa condição, dessa referência que nós precisaríamos de ter. Então, a responsabilidade é aquela condição bem importante de que cada espírito humano tem que lembrar assim, que o espírito humano é que é responsável por ele. Que para ele melhorar, ele tem que observar a qualidade dos seus pensamentos. Então, não adianta a pessoa fazer práticas de ocultismo, ou outras práticas semelhantes, de ficar cansada em determinados exercícios. O que vale para cada um de nós é a maneira natural, e a naturalidade está relacionada ao jeito que a pessoa vive. Então, a importância que nós temos através de nós mesmos. Então essa referência é a vida toda, a pessoa ir tendo esse cuidado, porque passou esse período, não tem mais como fazer uma referência. Já passou. Aquela condição bem importante assim que nós sabemos que aquele rio não é mais aquele rio de ontem, porque agora é outro momento e é outra água. Mas o rio se encontra ainda no mesmo lugar. Então, quando uma pessoa apresenta uma vontade de sair da situação em que ela se encontra, ela tem que lembrar assim, que ela é responsável por ela mesma. Ela é que tem que fazer esforço para assimilar as informações, as instruções do livro Na Luz da Verdade. Se ela descuida, entra naquela condição assim, ou desvia, ou ela fica parada dentro dela. Então, a nossa vida está sempre relacionada assim. O descuidar, a pessoa fica sem referência. Se ela dedica mais tempo aos ensinos, então precisa de ver também se ela não está dando saltos na responsabilidade que é dela. Então, toda época é a pessoa que é responsável. E toda época nós tínhamos que lembrar assim, que a pessoa só pode ter colheita daquele grão que ela colocou no solo. Se ela quer uma colheita diferente, terá que fazer um novo plantio, pois a colheita anterior possibilitou que ela
colhesse daquele que ela semeou, daquelas sementes, a qualidade daquelas sementes. Então, voltar para a pátria do espírito, a pessoa tem que lembrar assim, o cuidado que ela precisa de ter. E esse cuidado não é para um período, é a vida toda. Então, aquela referência bem importante do sexto mandamento, que nos ensina de uma maneira assim, que precisamos de nos tornarmos cuidadosos com a vida, porque as influências que nós fazemos, e muitas vezes a pessoa acha assim que não é dentro da moradia, mas é dentro da moradia porque o nosso treinamento para uma fase seguinte é saindo do ambiente em que nós nos encontramos. Quer dizer que a vivência que eu tive lá dentro é a vivência que agora eu preciso transmitir fora da moradia. Então, quer dizer, fora da moradia, eu transmitir as influências que eu recebi de uma maneira construtiva, que aquele que vai receber vai ficar feliz também. Então, a vida apresenta, sim, esse cuidado que nós precisaríamos de ter. Então, toda época, a pessoa tem que lembrar assim, que ela tem que parar e fazer uma reflexão dos 6 dias anteriores, o procedimento que ela estava tendo e o procedimento que agora ela precisa de ter. É isso que cada um tem que lembrar assim. Não precisamos de prática de ocultismo e não precisamos de outras práticas, porque a evolução ela é medida de dentro. Então não é conforme eu me apresento na sociedade, é conforme eu sou. Então, conforme eu estudo o livro Na Luz da Verdade, essa é a referência. Então a pessoa precisa de ser muito cuidadosa, porque a responsabilidade não é uma condição de passar para outra pessoa. É uma condição que a pessoa tem que lembrar assim, que é através da sua limitação, conhecendo as suas limitações, é que vai ter a oportunidade para que ela tenha a clareza daquilo que precisa. Responsabilidade. A pessoa tem que lembrar que a força que o Criador distribui na criação, ela é neutra. E não tem 2 deuses, nem o mal e nem o bom. O que existe é assim, a força ela é neutra. Então o Criador colocou na criação uma força neutra, possibilitando assim que o Espírito desse a forma nessas forças e que vivificasse com ele aquela plantia que ele está tendo. Então essa vivificação está relacionada assim, à maneira que a pessoa dedica o tempo dela para os ensinos. Então esse tempo é um período que a pessoa tem que lembrar que tem que ser uma fase boa, porque do jeito que a pessoa encontra-se na sua vida, no seu período de formação, cabe a ela agora ser muito cuidadosa com ela mesma. Então, não é prática de ocultismo, e a pessoa tem que lembrar da naturalidade que precisa de ter, e nós temos que lembrarmos assim que muitos acham assim que os pensamentos não têm importância porque não são vistos, mas cada um observa a época em que ele se encontra e fazer um trabalho de décadas anteriores, ele vai confirmar que o tipo de trabalho que ele está tendo é o tipo de vida que ele pretende ter. Então quer dizer que a nossa vida ela vai caminhando com os nossos pensamentos. O jeito que nós pensamos é o jeito que nós vivemos, é os valores que nós temos. Então estuda o livro Na Luz da Verdade.